Fala galera, tudo bem? Passando para deixar para vocês mais esse apoio, né, da terceira semana do PET 4. E antes da gente falar sobre o nosso esporte de marca de hoje, eu gostaria de ressaltar aquele recadinho de todas as aulas, né? De que quem ainda não entregou as atividades, para que possa estar me chamando no particular, né? Às vezes fica sem graça porque perdeu o prazo de entregar em dia, né? Pode estar me chamando no particular, que eu envio as aulas para vocês, vocês fazem e me mandam as fotos, né? O que não pode é ficar sem fazer, tem muito aluno que ainda não fez. Então, manda mensagem, professora, perdi o prazo, tem como a senhora me mandar? Assim que der, que eu vou respondendo, assim que tá dando, eu tô respondendo a todo mundo no particular, mas eu não deixo de enviar, tá? Pode me procurar, eu reenvio para vocês e vocês ficam em dia com as atividades. Tá? A nossa terceira semana do PET vai falar sobre o atletismo, né? Sobre esse esporte de marca, né? E a gente já vem falando do atletismo e hoje a gente vai falar mais especificamente, mais de 2 saltos, né? Porque o atletismo nada mais é que um conjunto de esportes com várias modalidades, né? E aqui a gente vai falar especificamente de 2 saltos. Mas isso é mais para o final da apostila, né? Lá da atividade de hoje. Antes, vocês explica lá sobre o atletismo, que ele é um conjunto com várias modalidades, como corrida, marcha, né? Arremessos, né? E saltos, né? E aí vai ter um texto, o texto está muito claro, está muito bacana. Então, ressalto que a leitura e a interpretação do texto é fundamental para vocês responderem as atividades que não são difíceis, né? Vocês já sabem. E lá vai falar sobre as corridas, sobre os saltos, sobre os lançamentos, isso tudo antes das atividades, tá? E aí depois tem responder atividade, tem uma atividade lá que é de associar. Associar não. Como no texto vai falar sobre essas modalidades que eu citei, tem algumas imagens e vocês vão colocar qual é o nome da modalidade, o que aquela figura representa. Lançamento de disco, corrida com obstáculo, vocês vão responder lá. Tem essa primeira atividade no primeiro textinho explicando um pouco mais sobre corridas, saltos e arremessos, tá? Depois, como eu disse que essa aula ia ser mais específica na modalidade de salto, ia falar sobre 2 saltos, esses saltos são salto em distância e o salto triplo. Você já deve ter ouvido falar, né? Sétimo ano, alguns dos meninos e meninas até fizeram, né? Antes da pandemia começar, testes para poder participar dos jogos, lembram? A gente fez os testes de quem estava mais preparado para poder participar representando a escola. Então vai falar mais especificamente desses 2 saltos. Salto triplo e salto em distância. Tem todo um textinho falando sobre as suas regras, né? As regras do salto em distância, como executar, falando sobre as regras do salto triplo e como executar. E depois desse texto, super bem explicado, tem as atividades. E depois, aquelas atividades são o seguinte, eles vão explicar, lá eles explicam como executar todos os movimentos, né, para a realização dos saltos. Então, o que eu queria pedir para vocês? Sigam passo a passo e tentem realizar os saltos, tá? Que aí vocês vão responder e vocês vão ter vivenciado na prática os saltos e responder as atividades. Tá? Então, a nossa aula de hoje ficou dividida, tem atividade no primeiro texto e tem uma atividade pós o segundo texto. Então, no começo da nossa da aula da apostila, vai ter o texto falando sobre corrida, lançamentos e saltos, um pouco sobre o atletismo em si, né, que é agora esse tanto de modalidades, que é um conjunto de esportes. E aí tem lá a primeira atividade, que é das imagens, vocês vão responder o que a imagem representa, tá? E depois vai especificar a nossa aula, vai aprofundar no que falou no começo sobre salto triplo e a distância.
vai explicar um pouco de como realiza o movimento, sobre as regras, e o triplo também, o salto em distância e o salto triplo, e atividade pós a tentativa de execução desses movimentos, tá? Então, a nossa aula de hoje, desse esporte de marca, desse esporte desse conjunto, né, de várias modalidades que é o atletismo, que eu particularmente adoro, acredito que vocês também, né? Então, boa aula, que essa semana bom final de semana, né? E na próxima semana que se inicia, que seja uma semana de muito aprendizado. Eu estou à disposição, tá muito claro, mas se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los. Pode estar me mandando mensagem, tá? E é só fazer as atividades, tirar foto com o nome, terceira semana de PET e me enviar. Eu já estou aguardando o retorno de vocês, tá bom? Boa aula, qualquer dúvida eu estou à disposição.